Olá, vestibulandos e vestibulandas, bem-vindo ao canal Matemática com o Professor TX. Eu sou o professor Gabriel Teixeira, também conhecido como TX, e na videoaula de hoje nós vamos trabalhar com porcentagem. É uma aula de conhecimento base, porque esta matéria será utilizada em várias outras, então prestem bastante atenção em alguns conceitozinhos e algumas continhas que serão fundamentais para as aulas futuras, beleza? Então, sem mais delongas, vamos partir para a nossa definição de porcentagem. Porcentagem, de acordo com a definição, ela representa uma razão cujo denominador é igual a 100. Razão significa divisão, cujo denominador, o número de baixo, é igual a 100. E indica uma comparação de uma parte com o todo. Isso aí não são definições. O símbolo aqui descrito é chamado de porcentagem, de porcento, e é usado para designar a porcentagem. Então, vamos trabalhar então da seguinte maneira, nós vamos ter técnicas. Quais serão nossas técnicas, professor? Verificar o número de casas após a vírgula na porcentagem. Então a gente vai verificar se existe número de casos na parte de porcentagem, não é na parte decimal, é na parte de porcentagem. E vai adicionar duas casas após a vírgula devido à divisão por 100. Parece confuso, não é? Mas presta atenção aqui nos exemplos para ver como é fácil. Primeiro caso, 20%. Então quer dizer que é uma divisão por 100, não é? Mas, prof, não tem vírgula, não tem casa depois da vírgula. Beleza, então 0 casas, não é? Quando você divide por 100, você adiciona quantas? 2. Então o seu número final tem que ter quantas casas decimais? Poxa, tem que ter 2, não é? Então você coloca 20 e tem que ter 2 casas decimais. 2 casas. Nossa, só isso? Só isso? Vamos ver outro exemplozinho para ficar melhor. Quando a gente coloca 0,5%. Primeira coisa, quantas casas após a vírgula na porcentagem nós temos? 1. Quando divide por 100, adiciona-se quantas casas? 2. Então, 1 casa mais 2 casas vão dar 3 casas decimais. Então, 3 casas decimais vai colocar o número 5. Uma casa, outra casa. Então tem um total de 3 casas decimais. Então a gente sabe o total de casas decimais que nós temos que ter. Então é 0,005. 6% tem casa decimal? Não. Então, 0 mais 2 casas, tem que ter quantas casas no total? 2. Coloca o número 6, que é uma casa. Coloca um 0, que coloca a segunda casa. Completou o número de casas? Vírgula. Outro exemplo aqui, 104%. É mais do que 100%. Tá errado? Não, não tá errado. O que acontece então? Tem casa depois da vírgula? Não. Então, o que a gente vai pensar? 0 mais 2 dá 2 casas decimais. Então ficaria o quê? Escreve o número 104. 4 é uma casa, 0 é outra. Coloca a vírgula, então ficou 1,04. Nossa, começou a ficar fácil, porque é só pensar em quantidade de casas. 0,01. Quantas casas você tem na porcentagem? 2. Com mais 2 casas da divisão por 100. 2 mais 2, 4 casas. Então a gente vai colocar o número 1, que é uma casa. Poxa, não tem mais, então coloca 0, outra casa. 0, outra casa, 0, outra casa. Quantas casas decimais você tem aqui embaixo? Você tem 4 casas decimais. Tem 4 casas, que é a quantidade de casas que tinha que ter, coloca a vírgula. E por fim, 102,3. Pensa comigo agora, quantas casas na porcentagem você tem? 1. Quantas casas você obtém quando divide por 100? 2. Então tem que ter quantas casas no total? 3. Então tu vai escrever o número 1023. Escreve só os números sem a vírgula. E agora tu vai pensar, poxa, 1023 tem que ter 3 casas. Então 3 é uma, 2 é outra, o 0 é a terceira. Coloca a vírgula. Então, tem 3 casas decimais? Tem 3 casas decimais. Tranquilo? Nossa, tranquilo. Mas vai cair exatamente isso no Enem, professor? Saber quantas casas decimais tem? Não. Isso daí é para a hora de trabalhar com as contas, porque a gente não pode multiplicar pelo número representativo da porcentagem. Eu não posso representar o número por 6.
ou colocar 104 e multiplicar pelo valor. Não, eu tenho que trabalhar com esse número bem aqui. Tranquilo? Então, ó, vamos ao que nos interessa. Existem quantos tipos de porcentagem? 3. Mas, professor, a porcentagem é uma coisa só, existem 3 tipos. Existem 3 tipos de quê? 3 tipos de questão. Aonde você vai ter a forma direta. A forma direta é quando você tem o objetivo de determinar o valor final de uma conta. Um valor final de uma conta, sabendo que foi determinado a porcentagem e um valor inicial. Como que vai aparecer isso na sua vida? Quanto equivale 30% de 40? Eu tenho um valor inicial que é 40 e eu tenho um valor da porcentagem que é 30%. O que eu quero saber? Quanto que vale isso no final? Qual outra forma que nós temos? A forma indireta, que é o que? Quando eu peço para determinar um valor inicial, dado que já foram dados o valor final. Então o valor final foi dado e a porcentagem foi dada. E eu quero saber o valor inicial. Olha aqui, se 32 equivale a 80% de um determinado valor. Então existe um valor inicial que eu quero saber. Com essas informações aqui. Então qual é este valor? Mas professor, como é que eu realizo essa conta? Você não está mostrando. Calma! Eu estou mostrando primeiro como que você vai ler no textinho, como que vai aparecer na sua vida. E por último, a gente tem a forma percentual, que é o quê? Quando lhe é dado ambos os valores, inicial e final, e eu lhe pergunto quanto que é o valor em porcentagem disso. Quantos por cento equivale 28 de 70? Eu quero saber, 28 de 70 dá quantos por cento? Nossa, prof, entendi então. Então eu vou trabalhar ou da forma direta, ou da forma indireta, ou da forma percentual. Então vai ter 3 contas diferentes? Não, vai ter uma única conta. Porcentagem vezes valor inicial, ou valor inicial vezes a porcentagem é igual ao valor final. Isso daqui é padrão para qualquer questão. Eu vou ter um valor inicial, uma porcentagem e um valor final. Pode ser tanto na forma direta, quanto na forma indireta, quanto na forma percentual. Eu tenho que saber apenas o que? Porcentagem vezes valor inicial é igual a valor final. Só isso, prof. Só isso. Só que antes de entrar em detalhezinhos, eu preciso mostrar uma coisa clássica que vai cair na prova. Pode ter certeza que vai cair na sua prova. Que é o que? Clássico da porcentagem. Aumentos e descontos sucessivos. Isso é clássico de acontecer, é clássico. Por exemplo, se eu coloco na sua vida um aumento de 20%, você vai lá e vai calcular. Ah não, 20% do número e depois eu vou lá e adiciono esse termo. Não, eu não quero que você faça mais isso. Porque em algumas questões ele vai aumentar várias e várias vezes. Ou vai ter um aumento, depois um desconto, e você vai ter que fazer várias contas e vai acabar lhe cansando, vai acabar gastando muito do seu tempo. E o nosso objetivo aqui é o quê? Reduzir para as coisas mais simples, para coisas mais triviais. Então o que eu quero que você pense? Aumento de 20%. Você inicialmente tem 100% e vai adicionar 20%. Então você tem 100 mais um 20. Então qual é o total que você tem? Poxa, eu tenho 100, adicionei 20, eu tenho 120%. E 120% é o quê? 120 dividido por 100, duas casas decimais, 1,20. Então esse 1,20 é a sua porcentagem da conta. Nossa, prof, só isso, eu já tenho um valor de porcentagem ali. Exato, você não tem que fazer duas contas, você tem que fazer só uma. Multiplicar por 1,2. Mas se for desconto, vamos imaginar de novo. Você tem 100% e vai tirar 20. Quanto que lhe resta? Poxa, eu tenho 100. Tirei 20. 100 menos 20, 80. Então lhe sobrou na sua conta, na sua vida, 80%. E 80% é o quê? 80 dividido por 100, duas casas decimais, 0,80. Acabou. Só isso, só isso. Mas eu quero adicionar uma observação, que é o que? Caso aconteça de ter mais de um aumento, ou ter mais de uma redução, ou melhor, ter um aumento e uma redução, você não vai fazer continhas separadas. Você vai apenas o que? Multiplicando esses valores.
Como assim? Existe um valor inicial, eu vou ter um aumento 1, ou um aumento 2, ou um desconto 1 e um desconto 2, ou um aumento 1 e um desconto 1, tanto faz. E igual ao meu valor final, é a mesma equação, só que a quantidade de aumentos que vão acontecendo, você vai aqui colocando na sua porcentagem. E só isso. Você não tem que decorar outros aspectos, tipo de questão, ah não, eu divido nesse caso, aí eu multiplico, ah não, porque esse é o inverso da fração. Não. Eu não quero que você tente decorar todos os macetes possíveis, não. Esta aula é uma aula de conhecimento base, então você tem que entender o procedimento, por onde a gente começa, o que a gente tem que ter como padrão na hora de resolver uma questão. Tranquilo? Tranquilo então. Vamos ao que nos interessa. Exercícios de 4 tipos de porcentagem. Os 3 tipos, mais a questão clássica. Beleza? Então, ó, vai aparecer agora na sua tela a questão do Enem Libras de 2017. Atualmente, a massa de uma mulher é de 100 kg. Ela deseja diminuir a cada mês 3% da massa que possuía no mês anterior. Suponha que ela cumpra essa meta. A massa em quilograma daqui a 2 meses será. Então vamos imaginar o seguinte, eu tenho um valor inicial, certo? E eu tenho uma redução, um desconto de 3%. Isso significa o quê? Isso significa que eu vou ter o quê? 100% menos 3%. Então eu vou ter o quê? No final, 97%. Ah, então eu só pegar 100 subtrair de 3, então eu vou marcar aqui, não tem 97. Poxa, prof, eu vou tirar 3, depois eu vou tirar outro 3, então é 94, acabou a questão, vamos para a próxima. Não, não me faz isso, pelo amor de Deus. Porque, lembra comigo, porcentagem, eu estou trabalhando com sempre multiplicações. Eu posso, em hipótese alguma, colocar uma soma ou uma subtração? Não, é sempre multiplicações. Então vamos pensar aqui, no primeiro mês eu tinha uma massa, um valor inicial de 100, vezes a porcentagem de 97. 100 vezes 0,97. Então no primeiro mês ela estava pesando 97 quilos. E para o segundo mês ela vai reduzir de novo quanto? 3 quilos? Não. Ela vai reduzir de novo 3%. Então no segundo mês ela vai ter de novo a mesma redução, gerando um valor o quê? 97 vezes 0,97. Você está aí tentando fazer essa conta? Para agora. Por que tu não vai fazer essa conta? Tu vai imaginar aqui comigo, 7 vezes 7, os últimos 2 dígitos multiplicados. 7 vezes 7, 49. Qual é o único que termina com 9? Letra C. Então a única resposta possível só pode ser a letra C, 94,09. Nossa, prof, tu fez tão rápido. Fiz. Por quê? Porque eu tenho que entender que isso aqui é conhecimento base, é o que você tem que saber. Resolver continha, existem outras formas de se pensar do que só apenas calcular com o teu braço. Você pode usar o seu cérebro para reduzir as alternativas. Beleza? Beleza, então, ó, 2 continhas e acabou a questão. Vamos para a próxima então, meus queridos. Questão de novo, vai aparecer na sua tela a questão da Unicamp de 2018. Dois anos atrás, certo carro valia 50 mil e atualmente vale 32 mil. Supondo que o valor do carro decresça a uma taxa anual constante. Daqui a um ano, o valor do carro será igual. Olha isso, tem várias informações. Então a primeira coisa que a gente tem que separar é: o valor inicial do carro era 50 mil e agora o carro vale 32 mil. Então o que você vai pensar? Eu tenho um valor inicial e eu tenho um valor final. O que lhe está faltando? A porcentagem. Então, ó, valor inicial, porcentagem, valor final. Mas pensa comigo, não foram 2 anos? Então vai haver 2 reduções. Se aconteceu em 2 anos, vai ter 2 reduções. Então, ó, valor inicial 50, redução do primeiro ano, redução do segundo ano, é igual a 32 mil. Nossa, prof, só isso? Só isso, meu querido. Então vamos aqui comigo. Tenho aqui 50 mil de um lado, 32 mil do outro. Eu vou pegar e dividir os dois lados por quanto?
Exato, vou dividir por 50 mil dos dois lados. O que vai acabar acontecendo? Olha que coisa bonita. P vezes P, P ao quadrado. Olha aqui, ó, 32 mil dividido por 50 mil. Sumindo os zeros, vai sobrar 32 sobre 50. Tá tentando dividir na calculadora? Não. Eu quero transformar isso numa fração melhor. Qual é a fração melhor que existe? Multiplicar por 2 em vez de simplificar. Por quê? 64 sobre 100. Raiz de 64 existe? Existe. Raiz de 100 existe? Existe. Então, ó, raiz de 64, 8. Raiz de 100, 10. Então, isso aqui, na verdade, é 8 sobre 10. 80 sobre 100, 80%. No total, então, houve uma redução de 20%, lhe sobrando 80%. Lhe sobra 80% do carro a cada ano. Então, a cada ano, seu carro vale 80% do ano anterior. Agora que a gente sabe qual é a nossa taxa de redução anual, para o próximo ano eu vou reduzir de 32 mil, 80%, não é? Então, para o próximo ano eu vou ter 32 mil vezes a redução. O valor que lhe sobra 80%. 32 vezes 8. Pensa aqui comigo, 2 vezes 8 dá quanto? 16. Qual é o único que termina com 6? Letra A. Acabou. 25.600. Nossa, prof, só teve que fazer isso? Só tive que fazer isso. Mas, ó, eu utilizei o mesmo conceito, utilizei a questão de porcentagem com o conceito de redução de 2 anos, então eu utilizei várias coisas ao mesmo tempo. Tem conhecimento base e tem interpretação. Então toda questão que envolve porcentagem vai trabalhar com esses conceitozinhos. Mas não se preocupe, em várias aulas eu vou voltar a isso daqui. Isso daqui vai ser como se fosse algo mais encorpado, como se fosse uma tatuagem, vai te acompanhar para a vida toda. Por último, última questãozinha do dia. Questão de número 3, que vai aparecer agora na sua tela. A população inicial de uma colônia, que cresce 40% a cada hora, é de 8 vezes 10 a quinta bactérias. Qual é o número aproximado de bactérias da colônia ao final de 16 horas? Aí tu olha e tu pensa, fala assim, meu irmão, o que está acontecendo? De novo, é uma coisa que está falando de aumento, não é? Então vamos lá, que eu tenho um valor inicial e eu tenho um aumento, ou seja, eu já tenho uma porcentagem. O que eu quero? Eu quero um valor final. Primeira coisa, aumento de 40% significa o quê? 100 mais 40, 140%. Isso dá 1,40, ou melhor, 1,4. Então a gente já sabe quanto que vai ser a nossa porcentagem. Mas, meus queridos, pensa comigo, isso daqui é a cada hora. Quantos aumentos eu vou ter? 16. Óbvio que você poderia ter pensado que se isso aqui aparece no seu texto, é porque você vai ter que utilizar. Essas informações que a gente considere é porque você vai ter que utilizar isso em algum momento da sua conta. Então, ó, pensa comigo agora. Você tem 16 aumentos. Então, na hora que você colocar valor inicial vezes a porcentagem, vão aparecer 16 pezinhos. Então, vai aparecer 16 vezes o número 1,4. Então, de uma maneira mais simples, eu tenho um valor inicial, 1,4, 16 vezes ele aparece 16 vezes esse valor. Então, pensa aqui comigo agora. Eu tenho que calcular isso aqui? Graças a Deus, não. Eu tenho que só multiplicar o quê? Por 218. Mas agora, ó, vamos tentar reduzir a nossa conta. 8 vezes 218. A gente tenta ali resolver os cálculos. Não tem... Se vai ser terminado com 4. Vou marcar a letra D. Só que, ó, tem que fazer o quê? Uma conta toda. Porque 8 vezes 2 dá o quê? Dá 1.600. Se você então pensar, 1.600, ele dá um valor o quê? Aproximado, não é um valor exato. Então ele quer um valor aproximado. Então 8 vezes 218 dá 1.754. Termina com 4, só que não inicia com 3. Porque 8 vezes 2 dá 16. Não dá para terminar com 3 na nossa conta. Então dá 1.744. Então, ó, por aproximação,
por arredondamento, 1,7, 3 casas aqui, aumenta aqui o dígito, é 1,7 vezes 10 a oitava. Então você vai ver que algumas ideias, algumas aproximações não podem ser tão direto, porque na questão anterior ele perguntou o valor exato, então a gente podia marcar de valor exato. Quando é valor aproximado, tem que ir com calma. Beleza? Então, ó, saiba diferenciar questão que pede aproximado e questão que pede o quê? Valor exato. Tranquilo? Valor exato você pode utilizar o macete da multiplicação, em valor aproximado você não faz o macete da multiplicação. Tranquilo? Tranquilo então. Por hoje, pessoal, já que é uma aula de conhecimento base, uma aula rapidinha, então a gente pode terminar o dia feliz, beleza? Muito obrigado por assistir até aqui. Não esquece de compartilhar com os amigos. Não esquece de deixar o like para ajudar o nosso canal. E muito obrigado!